Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Ao nosso Deus toda honra e toda glória que lhe é devida. Eu tenho certeza que você, como eu, tem muitos motivos para agradecer ao Senhor, para exaltar o seu nome, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Ele tem sido fiel companheiro, ele tem sido amigo, ele tem sido irmão, em algumas situações tem sido pai, mãe, tem sido conforto e socorro bem presente em nossos momentos de necessidade, de aflição, de angústia. E por que não colocar o Senhor até nos nossos momentos de alegria, não é verdade? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre a falta de prudência. É interessante que todas as grandes quedas que acontecem na vida do homem ou da mulher em alguma área, independente do ser cristão ou não, as falhas, os momentos que a gente se perde e perde prudência e sabedoria, não são nos piores momentos da nossa vida, mas são nos melhores momentos. Quando nós estamos vivendo o auge de uma situação, quando nós estamos vivendo um período de uma vitória muito grande, quando estamos numa paz superabundante, não em guerra, é que acontece, é que vem sobre nós repentinas e às vezes bem pontiagudas, bem fincadas quedas ou falhas que vão nos fazer carregar por longo tempo de nossas vidas as consequências, né? E na palavra de hoje, no livro de Isaías, capítulo 39, nós vamos ver aqui que Isaías, diz a palavra de Deus, no versículo 1, 39, versículo 1, nesse tempo. Porque nesse tempo, no tempo em que ele acabou de receber uma benção muito grande de Deus, né? Ele ali recebeu uma sentença de morte, mas ele se arrependeu e o Senhor acrescentou anos em sua vida. Ou seja, ele nesse tempo, nesse momento em que ele acaba também de receber aí não só a bênção, a dádiva de viver mais anos, mas de ter uma grande experiência com Deus. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e que já estava bem, já tinha se convalescido. O perigo dos presentes, né? Nós temos que nos preocupar muito. Recebemos certos presentes, né? Algumas falas dizem presentes, cuidado com os presentes de grego, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem certas pessoas que não nos presenteiam por um carinho, por um afeto, mas temos que ter o cuidado de filtrar como chega um presente na nossa vida, em nossas vidas. Esse presente, ele vem realmente como um afeto, um carinho, uma gratidão? Ou ele vem para nos usurpar de alguma coisa? Para sermos, usufruir de nós, através desse presente, uma liberdade de invasão da nossa vida, uma liberdade de invasão de alguma situação onde pessoas manipuladoras, elas tentam, através de um presente, de um afago, se aproximar de nós. Temos que pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que Ele venha nos dar condições, que Ele venha nos dar sabedoria para filtrar essas situações. Muito cuidado quando você recebe um presente, né? A palavra diz que, no versículo 2, Ezequias se agradou disso. Ou seja, quando fala se agradou disso, Ezequias ele se alegrou tanto com isso.
Ele se alegrou de uma forma tão grande que ele até esqueceu. A alegria dele foi demasiadamente grande, mas também uma alegria que não levou consigo sabedoria. Ele se alegrou tanto que ele acabou se esquecendo de colocar nessa alegria a presença de Deus. Colocar nessa alegria, compartilhar esse momento de alegria, incluir o Espírito Santo, fazer uma inclusão desse momento de alegria com o Espírito Santo de Deus. Ele se esqueceu. A palavra diz que Ezequias se agradou disso. E ele se alegrou tanto que ele foi levar esses mensageiros para a casa do seu tesouro. Olha, isso aqui é muito forte, gente. Ele foi levar essas pessoas, esses enviados dessa embaixada do rei da Babilônia para o seu lugar secreto, onde estavam suas coisas preciosas, onde estava sua prata, o seu ouro, diz a palavra, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal. Olha só, gente, como ele se expôs. Ele expôs o que ele tinha de mais precioso. Ele expôs tudo aquilo que eram suas armas de defesa até. Ele acabou se expondo de uma forma que ele não conseguiu imaginar, ele perdeu a noção de que essa exposição, de alguma forma, ia lhe custar o seu reinado, poderia estar pondo em risco o seu reinado, a sua vida, seus súditos, a sua família. A palavra diz que tudo quanto se achava nos seus tesouros, nenhuma coisa em sua casa houve que estivesse sob o seu domínio, que ele não permitisse que esses embaixadores da Babilônia conhecessem. Ou seja, de fato, ele teve um minuto de perca de juízo fatal. Olha só, quando eu falo para você, todas as pessoas, todos os grandes homens de Deus, todas as pessoas que sofrem suas quedas ou acabam que caindo na graça, independente de ser no ministério, mas sofrem as suas baques de vida grande, não são em seus piores momentos, porque no capítulo 38, se você for ver, Ezequias, ele estava doente de uma enfermidade que era para a morte. Ali ele chorou, ele se humilhou, ele foi buscar ao Senhor, foi tudo muito rápido. Mal o profeta sai, o Senhor já vê que o coração dele, ele alcançou Deus, ele se abriu, ele se rasgou, ele se lançou diante de Deus de uma forma tão ampla, tão pura e tão verdadeira, ele se rasgou tanto diante de Deus, que mal o profeta acabou de se afastar, o Senhor já mandou de volta, dizendo, olha, fala para ele que eu ouvi a oração dele, que eu então vou revogar essa palavra, essa sentença de morte, e vou acrescentar 15 anos de vida, e vou acrescentar anos de vida para ele. E aqui eu paro para te falar também sobre os nossos momentos de aflições, os nossos desertos, os nossos momentos de dor, de perda que nós passamos e que a gente tanto murmura, tanto reclama em relação a eles, quando na verdade deveríamos até agradecer a Deus. Porque nesses momentos que a gente está ferido, ou o coração ou está quebrantado por alguma coisa, ou estamos passando por um momento de guerra, de luta, a gente se posiciona em humilhação da forma que o Senhor espera que a gente se aproxima mais dele nesses momentos. E isso nos dá uma proteção. Esse choro, essa necessidade de levantar as madrugadas, essa necessidade de estar em clamor contínuo, tudo isso, na verdade, não é motivo para você reclamar ou murmurar, mas para agradecer a Deus, porque são esses momentos, é aquela lágrima da alma, aquele grito da alma que frutifica no espírito, porque você se volta para Deus em quebrantamento. A palavra diz que esse homem que acabou de viver um grande milagre de Deus, esse homem que ali ele abriu o coração, ele se humilhou, esse homem
que um capítulo anterior da palavra, ele estava ali todo assim, totalmente fragmentado por uma doença, estava posicionado em Deus. Após receber o seu milagre, a sua cura, praticamente parece que ele esquece de quem é Deus. Ele esquece de tudo que o Senhor fez e decide caminhar sozinho, tomar decisões sozinhos e entrar na carne. E percebe que é um espaço muito curto de uma situação para outra. Ou seja, nós não precisamos, às vezes, de um longo tempo de saída de uma situação de aflição, de uma situação de angústia, de uma situação de sofrimento para um refrigério. Não é necessário, não precisa ser necessariamente um espaço de tempo muito grande entre um e outro para que possamos esquecer o que Deus nos fez e acabar deixando de ser sóbrio e vigilante. Espaço de tempo foi muito curto, mas o suficiente para que ele se esquecesse de ser sábio. Cadê a sabedoria do homem que se lançou diante do Senhor com palavras que moveram o coração de Deus a ponto de mudar uma sentença assim no estalo? Mas ele se esqueceu. A verdade é que Ezequias se esqueceu. E a palavra diz que ele então mostrou ali todo o seu tesouro, mostrou todos os seus... ele expôs a sua fortaleza. Fortaleza é o que? Lugar de proteção, lugar de segurança. Mas ele fez o quê? Ele colocou a sua fortaleza na mão do inimigo. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse... Não fala aqui quanto tempo demorou para isso acontecer, né? Mas a verdade é que o profeta Isaías, ele veio até o rei Ezequias e falou para ele: o que aqueles homens que estavam aí em sua casa vieram fazer aí? De onde são eles? Gente, profeta é profeta. Deus não deixa nada encoberto aos seus profetas. Nada fica oculto aos profetas do Senhor. Ele mostra, ele revela, e o Senhor com certeza, enquanto o rei Ezequias estava ali expondo a sua fortaleza, expondo aquilo que não devia ser exposto de uma forma tão banal, banalizando a sua segurança, a segurança do seu povo, o Senhor já estava também, no mesmo momento, mostrando para o profeta Isaías o que estava acontecendo ali. Às vezes, você acha que tudo que você passa, que você vive, o Senhor não está vendo, o Senhor não sabe, está passando assim de uma forma longe, encoberta aos olhos do Senhor. Você pode até não estar tendo uma resposta imediata, mas o Senhor, ele cuida, ele zela e ele vê todas as coisas que diz respeito aos seus filhos, aqueles que são compromissados com ele de verdade. Porque não importa você ter uma aparência de cristão perto de todo mundo, perto das pessoas, você ter um comportamento de cristão, mas nos recônditos da tua casa ou nos lugares secretos da tua casa, no seu ambiente, você viver completamente o oposto. Deus, os anjos do Senhor, a palavra diz que nós estamos rodeados de uma nuvem muito grande de testemunhas. Ele vê todas as coisas. Não precisa você se preocupar em revidar as pessoas que estão te julgando, falando de você, te apontando, até porque a tua justificação diante delas é muito... Como usar um termo aqui? Insignificante. Isso, insignificante, sabe por quê? Porque você nunca sabe exatamente o que falam ao teu respeito, como o Senhor Deus sabe. Deus ouve o que você não ouve. E Ele vê o que nós não vemos. Por isso, Ele sabe exatamente como tratar com os nossos inimigos. Ele sabe exatamente como lidar com as situações adversas que vêm contra a nossa vida, para nos roubar a paz, tirar a alegria e até nos tirar
do equilíbrio do espírito, levando para o campo da carne, onde nós somos suscetíveis a nos tornarmos armas na mão do inimigo. Quando, na verdade, estamos sendo templo do Espírito, podemos, dentro de um pouco e curto espaço de tempo, se nos deixarmos levar por essa arma maligna e diabólica, que são pessoas que não são prudentes para falar, para agir, venham nos tirar do campo do Espírito e nos levar para o campo do inimigo, prontos para ferir a palavra, contradizer aquilo que somos e até mesmo, como eu disse, nos expor na mão do inimigo. O profeta Isaías, então, ele vem porque o Senhor o envia. E pergunta para ele, o que esses homens vieram fazer na tua casa? De onde eles são? Ezequias falou, são de uma terra muito distante, uma longínqua demais. Esses homens, eles vieram lá da Babilônia. Olha só, é interessante que Ezequias, quando ele fala, isso é uma forma de pensar minha. Eu acredito que ali naquele momento que Ezequias diz assim, eles são de uma terra longínqua. Talvez ele esteja dizendo exatamente assim para o profeta, não há motivo para você se preocupar, por que você está me perguntando isso? São pessoas que não tem como me atingir, não tem como me atrapalhar, são pessoas que não tem como trazer nenhum tipo de risco ou de perigo para o meu reino, para o meu povo, para a minha casa, ou até para mim mesmo, né? E nesse momento, no versículo 4, ele diz assim, acha que Isaías já não sabia de toda a situação que tinha acontecido ali no palácio com Ezequias? Ele sabia, mas ele faz questão de perguntar. Por que ele pergunta? Cada vez que o Senhor nos permite, nos dá oportunidade de, mesmo estando nós errado, um ministro, um pastor ou o próprio Deus criar uma situação que nos leve diante dele para repensarmos nossas atitudes e as nossas formas de responder a certas coisas da vida, as nossas ações e reações. Deus está nos dando uma oportunidade de sermos verdadeiros com ele, nos abrirmos com Deus e diante da nossa verdade, de nós expor as nossas fraquezas, as nossas falhas, também recebermos de Deus a sua ajuda, o seu perdão, recebermos dele sobre a nossa vida a sua graça. Porque a palavra diz, ele fala, mas o que foi mesmo que eles viram aí no palácio? Isaías pergunta para Ezequias, o que foi mesmo que eles viram? E o rei respondeu, eles viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhe mostrasse. Espera aí, olha que coisa. Esse homem, na verdade, eu vou aqui conjecturar. Ele, quem sabe, naquele momento, o próprio inimigo cegou a visão espiritual desse homem. O que faz uma pessoa que acaba de estar à beira da morte receber uma bênção de Deus, perder a noção a ponto de levar pessoas que vêm em sua casa como visita aos seus lugares de intimidade e expor toda a sua defesa? Foi exatamente o que Ezequias fez. A palavra diz, no versículo de número 5, profeta não rodeia, profeta não passa muito a mão na cabeça, profeta é direto, profeta fala aquilo que Deus manda falar. O verdadeiro profeta, ele tem que sentir o que Deus sente e viver o que Deus quer que viva. Lembra do profeta Jeremias? Do cinto, que o Senhor fala para ele, olha, põe esse cinto, enterra ele, depois. Profeta tem que sentir o que Deus sente. E ele diz aqui no versículo de número 5, então, Ezequias, você cometeu uma falha muito grande, porque o Senhor Deus me traz até aqui para dizer para você, presta bem atenção, Ezequias, o que a palavra do Senhor me traz aqui para você, para dizer a você.
Virão dias, vai chegar um tempo em que tudo aquilo que você expôs, tudo aquilo que está no seu palácio, tudo isso vai ser arrancado de você e vai ser levado para a mão dos teus inimigos, porque não eram amigos. Eram amigos disfarçados. E amigo disfarçado não é amigo de verdade, é inimigo. Os verdadeiros amigos são transparentes. Eles não eram amigos. E lembra que eles chegam com presentes? Essa é uma das táticas do inimigo. Tentar nos ofuscar a nossa sabedoria, ofuscar a nossa integridade espiritual com presentes, querendo nos comprar com presentes. A palavra diz que o profeta então diz para ele, vai chegar um tempo, Ezequias, que tudo que está no seu palácio, tudo que você conquistou, que os seus antepassados juntaram, ou seja, sofreram, morreram, houve um derramamento de sangue, talvez, todo o sofrimento, tudo aquilo que eles passaram para conquistar, até o dia de hoje, até o que eles conquistaram vai ser arrancado daqui, vai ser levado para a Babilônia. Sabe, Ezequias, não vai ficar nada. Alguns dos seus próprios filhos vão ser levados como prisioneiros. Olha só, gente, que coisa forte. Até os seus filhos, Ezequias, vão ser levados. Versículo 7. Dos teus próprios filhos que tu gerares. Tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Eunuco aqui está dentro para serem funcionários da Babilônia. Vão trabalhar como empregados. Até os seus empregados vão trabalhar para o rei da Babilônia. Vai ser levado tudo. Vai ser levado tudo. Olha só. O profeta está dizendo, Ezequias, você não tem noção do que você acabou de fazer. Deus, ele foi bom com você. Sabe, eu chego a pensar. Alguns pastores até dizem, alguns teólogos, alguns entendedores da palavra, né? Que era melhor que o Senhor não tivesse acrescentado esses 15 anos na vida de Ezequias. Porque foram os anos que ele mais fez coisas que não devia. Como esta. Veja bem. O profeta está falando para ele aqui. Você não tem noção do que você acabou de fazer. Você aborreceu ao Senhor. Você agiu como um louco. Você expôs a tua fortaleza. Você expôs aquilo que era a tua segurança. Você se expôs demais. Você se expôs, você expôs tudo. E isso vai causar um dano tão grande que você não vai perder só o que você expôs dos seus bens. Até seus filhos vão ser levados. Até os seus empregados vão trabalhar para o rei da Babilônia. É o que ele está falando aqui. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Porque ele pensava, haverá paz, segurança em meus dias. Olha só. Ele de uma certa forma, que ainda age com um egoísmo tão grande, porque, olha o que ele diz, mas essa palavra é boa. Sabe por quê? Isso não vai acontecer então agora. Isso é para um tempo futuro. Então eu não vou passar por uma situação que eu criei. E tá tudo certo. Se é outra pessoa que vai sofrer os danos, se outra pessoa que vai sofrer as consequências e não eu, do que eu fiz, então a palavra é ótima. Olha só. Porque quando ele fala boa é a palavra do Senhor, na verdade o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Não vai se cumprir nos meus dias, os outros vão, entendeu? Que vão sofrer os danos. Eu quero dizer para vocês que quando nós deixamos de vigiar,
quando nós deixamos de valorizar, começamos a tratar de uma forma banal aquilo que de fato tem um peso. Lembra também de Esaú e Jacó, que por causa de estar com fome, vendeu por um prato de lentilhas o seu direito de primogenitura? Sabe o que Deus quer dizer para você? Por essa palavra o Senhor está falando para você ser vigilante, ser sóbria e ser sábia. Pode ser que aconteça uma situação no momento que você menos espera. O inimigo ele já percebeu que você é uma pessoa bem armada no espírito. E ele sabe que se ele tentar te cercar nesses momentos, ele não vai lograr êxito no seu ataque. Então, o que ele faz? Pela palavra do Senhor, ele vai criar uma situação no momento em que você estiver displicente. No momento em que você estiver descansado de lutas. Que você estiver no momento de paz. O momento que você vai respirar e dizer, ufa, passaram os dias maus. Eu passei o dia mal. Eu passei meu pior momento. Pode ser que nesse momento você receba de uma forma sutil o maior ataque da tua vida. E o Senhor, como Ele sempre se antecede ao inimigo da nossa alma e também não permite que nada nos aconteça sem antes nos avisar, Ele me traz aqui, pela sua infinita graça e misericórdia, para ser uma voz profética na tua vida, uma voz profética que traz uma palavra de alerta para você. Imagine o que passou no coração já não entregue a Deus daquele homem naquele momento. Naquele momento ele deve ter pensado, nossa, o rei da Babilônia deve ter me achado um rei muito importante mesmo, né? Olha só, eu estou feliz, eu estou muito alegre, porque além de ter recebido essa cura, essa bênção tão grande, o Senhor foi misericordioso comigo, ainda venho receber esse elogio, venho receber do rei da Babilônia uma embaixada. Nossa! O primeiro ponto da queda do vaidoso é de se render facilmente à adulação. O vaidoso, a pessoa muito vaidosa, a pessoa muito cheia do eu, egocêntrica demais, ela é facilmente manipulada. Ela tem uma facilidade de ser manipulada muito grande, porque ela se torna uma presa fácil na mão do inimigo pelo seu orgulho. O orgulho é coisa complicada. Tem pessoas que não conseguem ter a humildade, por exemplo, de receber uma correção do seu próprio pastor, do seu próprio ministro, daquele que é o seu mentor. Não tem humildade para receber. Porque é uma pessoa vaidosa, orgulhosa. E isso foi uma das grandes imprudências do rei Ezequias. A sua vaidade falou mais alto do que deveria falar a sabedoria. Quando esse homem, ou quando pessoas agem como esse homem, deixando a vanglória tomar conta de nós mesmos, quando a vanglória ela quer estar fluindo em nós, nós deixamos de viver a vida no espírito. E nesses momentos, o inimigo, ele tem um campo de vantagens muito vasta, muitas brechas para entrar na nossa história, na nossa mente, que o maior campo de batalhas que acontece é na nossa mente, para nos tirar do propósito e da visão de Deus, e ainda fazer como fez com Ezequias, trazer para a nossa vida muitas consequências. Olha, entre o tempo de plantar e colher, existe um espaço, e esse espaço não é muito longo, não é muito curto. No caso de Ezequias, foi muito curto, mas pela lógica, existe um tempo
tempo aí entre o plantar e o regar e cuidar e colher. E muitas pessoas se esquecem disso e vão plantando as coisas de qualquer jeito. Tem pessoas que Deus prova, passa na moinha, na fornalha, passa no vale, passa, e ele não aprende. A vaidade está sempre ali dentro, pulsando, nunca vem um quebrantamento. E aqui nós vimos que tudo aquilo que começou para dar certo na vida do rei Ezequias, a mão do Senhor Deus foi ao seu favor, era para ter tudo ido muito bem. De repente, desencadeia um final, tipo um efeito dominó, onde ele vai ter muitas perdas e causa para sua geração um final muito avassalador, desastroso. Olha só, que nessa manhã, né? Nessa tarde já, né? Porque eu não sei, para você que está no estado de São Paulo, ou outro estado, agora são 12h e 46 minutos, eu estou aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que são 11 horas e 46, estão quase tarde, né? A palavra diz no livro de Mateus 26:41, que nós devemos vigiar e orar para não entrarmos em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, sempre está pronto, mas a carne é fraca, ela é tendenciosa ao pecado, à vaidade, ao orgulho, à arrogância, ao eu, do meu jeito, eu mando, eu faço. O único eu na vida do cristão tem que ser, é o eu sou. O Senhor Deus, ele tem que ser, ele é o único que pode ser. Abrir a porta do seu coração, da sua vida, para adulação de homem, de mulheres, são pessoas que estão sob o domínio de Satanás. Vão levar você a perder as batalhas que você está lutando para conquistar e que Deus quer que você as vença. Essas adulações, essas bajulações vão levar você a perder a sua batalha e as consequências que vão trazer por essa palavra, que Deus está sendo bem claro nessa manhã ou tarde, já como eu disse, vão ser desastrosas não só para você, mas para toda a tua geração. E Deus nessa tarde ou manhã, dependendo do lugar que você está, ele diz, guarda essa palavra, vigia e ora, para você não entrar em tentação, para você não cair em contradição, porque o teu espírito está pronto, mas a tua carne, a nossa carne é fraca. Então, que nessa manhã, essa palavra de Ezequias